E eu posso dar exemplo de algumas festas aqui que Deus determinou: a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Eram momentos que o povo de Israel se reunia. E Deus estabeleceu suas festas santas do Senhor para estar ali adorando, cultuando ao Senhor. E para você ter noção de como esse Deus é festeiro, como eu falei semana passada, o próprio Jesus, ele iniciou o seu ministério em uma festa de casamento em Canaã da Galileia. E você vai ver também que quando Jesus encerra o seu ministério, e ele é crucificado num dia de uma festa chamada Páscoa. E ali ele é crucificado. Ele inicia o seu ministério numa festa, e ele também ele encerra o seu ministério em outra festa, a festa da Páscoa. Então o nosso Deus, ele é um Deus festeiro. Outro fato interessante que você pode ver na palavra de Deus, é que quando Deus ele libertou o povo de Israel do Egito, diz a palavra do Senhor que ele chama o seu povo para celebrar uma festa no deserto. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 5. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 5. No versículo 1. Moisés está falando com o faraó. E ele diz o seguinte, olha que interessante. Depois foram Moisés, Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa onde, irmãos? Uma festa no deserto. No capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: respondeu-lhe Moisés, ainda falando com o faraó: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os nossos filhos e com nossas filhas, e com nossos rebanhos e com nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Glórias ao Senhor. Então o nosso Deus, ele é festeiro. Ele chamou o seu povo para ser um povo alegre, um povo que celebre festa ao nome do Senhor. E eu quero que você aprenda algo aqui, irmãos. Mas a presença de Jesus em nossas vidas nos capacita a ter alegria, mesmo nos momentos de adversidade. Como Israel, nós podemos também celebrar uma festa ao Senhor, até no deserto da nossa vida. Porque a nossa alegria, ela não está condicionada às circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa alegria, irmãos, ela vem de Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Segundo ponto. O que era a festa da dedicação? A palavra dedicar, irmão, significa devoção, sacrifício, pôr-se a serviço de alguém. A palavra dedicar significa consagração. A palavra dedicar significa oferecer-se com afeto e dedicação. E a primeira pergunta que eu quero trazer para a igreja essa noite: como está a tua vida de serviço para Deus? Pergunta o teu irmão aí, como que está a tua vida de serviço para Deus? Glórias ao Senhor. Quantos são trabalhadores aqui essa noite? Poucos, hein? Quero te perguntar essa noite, você como trabalhador, a tua vida de serviço para Deus tem sido uma festa de celebração a Deus, de alegria, de gratidão por tudo aquilo que Ele fez na tua vida? Ou tem se tornado um fardo, um peso, algo que tem trazido tristeza ao teu coração? O Senhor tem nos chamado para celebrar uma festa diante do Senhor. E é interessante porque essa festa, a festa da dedicação, diferente de todas as outras festas que os judeus celebravam a Deus, essa festa da dedicação não tinha sido estabelecida por Deus. Todas as outras festas que os judeus celebravam, foi Deus que estabeleceu. Ele que estabeleceu o tempo. Mas a festa da dedicação, o próprio povo que estabeleceu essa festa. E quando aconteceu isso? Num período chamado intertestamentário,
também chamado de um período de silêncio profético, que durou 400 anos, entre o final do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, até o início do Novo Testamento. Segundo estudiosos, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi o livro de Marcos. Então, entre Malaquias e Marcos, houve um período de silêncio profético de 400 anos. E nesses 400 anos aconteceram algumas coisas no meio do povo judeu. Os judeus, eles são dominados por vários inimigos, irmãos, que os oprimiam, por várias nações. E dentre essas nações que dominavam o povo judeu, que os oprimiam, existiam os gregos. Os gregos, irmãos, quando eles dominam o povo de Judá, eles queriam impor os seus costumes, eles queriam impor a sua religião pagã, e eles queriam impor a sua cultura ao povo judeu. Então, liderados por um homem chamado Antíoco Epifanes, eles tomam a Jerusalém, eles profanam o altar do Senhor e o templo do Senhor, oferecendo porcos sobre o altar, algo que era abominável aos judeus. Oferecem porcos no altar do Senhor, profanando o altar do Senhor, oferecem porcos a Zeus dentro do Santo dos Santos, no templo do Senhor, e profanam o altar, profanam o templo do Senhor, fecham as portas do templo de Deus, impedem ao povo judeu de adorar ao Deus de Israel. E nesse período, que estão sendo oprimidos, que estão sendo obrigados a viver segundo a cultura grega, começa um tempo de grande apostasia no meio do povo de Judá. Em meio a todos esses acontecimentos que estavam ocorrendo no meio desse povo, se levanta uma revolta liderada pelo judeu chamado Judá Macabeu, da linhagem sacerdotal. Um grupo de sacerdotes se levantam e se revoltam contra os gregos, para que eles pudessem voltar a cultuar a Deus. E nessa revolta, feita por esses sacerdotes, Deus opera 2 milagres, irmãos. O primeiro milagre, os judeus têm vitória contra o exército grego, que era mais forte e mais numeroso que eles. Eles reconquistam o direito de cultuar a Deus, o templo é aberto, o altar e o templo do Senhor é purificado, e o ministério sacerdotal é restaurado. Glórias ao Senhor. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos. Como eu disse, o templo do Senhor, o altar do Senhor estava contaminado. E eles vão lá e purificam o altar. Deixa eu falar para você aqui essa noite. Tudo que o diabo deseja é contaminar a vida daqueles que ministram sobre esse altar. Por quê, irmãos? Porque tudo que a igreja recebe da parte de Deus passa primeiro pelo altar. Então, se o altar de uma igreja estiver contaminado, estiver doente, toda a igreja é contaminada e recebe daquilo que é ministrado sobre o altar. Se nós estamos aqui ministrando ao Senhor, nesse altar para a tua vida, mas estamos em prostituição, estamos em adultério, estamos brigados com irmãos, não estamos nos falando, a contenda, a crítica, tudo que está acontecendo sobre o altar, a igreja recebe e é contaminada com o mesmo espírito. Então o diabo, ele quer contaminar o altar da igreja, porque um altar doente vai fazer que a igreja também se torne doente. Fala para o teu irmão aí, guarda o altar da tua vida. E se o diabo tentou contaminar o teu altar, ainda é tempo de limpar o altar da sua vida. Essa é a primeira lição. Eles contaminaram o altar do Senhor. Outra coisa que eu quero falar para alguns irmãos aqui essa noite. Tudo que o inimigo deseja é contaminar o altar do teu coração. Para fazer que você pare de trabalhar na obra do Senhor. Para paralisar o teu ministério. Para te tirar do centro da vontade de Deus.
E eu quero te dizer, se o diabo tem levantado situações para tentar te paralisar, se é necessário, lute, mas não permita que o diabo roube aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Se você deseja que o teu serviço na obra do Senhor volte a ser uma festa, limpa primeiro o altar do teu coração. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, aconteceu um segundo milagre. Se eles tiveram vitória contra um exército mais poderoso que eles, mais numeroso que eles, que foi o primeiro milagre, o segundo milagre que aconteceu ali, quando os sacerdotes, eles entram no templo, e eles purificam o altar, purificam o templo do Senhor. No lugar santo havia a menorá, havia o candelabro de ouro, e ali eles pegam o azeite e acendem novamente as lâmpadas no lugar santo, o candelabro de ouro. Só que eles percebem que só há azeite para um dia. E as lâmpadas se apagariam de novo. E durante 7 dias, aquelas lâmpadas se mantiveram acesas, até que um novo azeite chegasse. De uma forma sobrenatural, as lâmpadas do menorá, que tinham óleo para um dia só, ficaram acesas durante 8 dias, até que um novo azeite chegasse e fosse colocado sobre o menorá. Por isso essa festa também se chama Hanukkah, festa das luzes. E a partir daquele dia, todos os anos, espontaneamente, os judeus começaram a celebrar essa festa da dedicação do templo, para se lembrar da grande vitória que Deus havia dado para eles contra os seus inimigos. E a segunda pergunta que eu quero trazer aqui para os irmãos: como está o nível de azeite do Espírito Santo sobre a tua vida? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, ele diz o seguinte: em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Como é que está o nível de óleo do Espírito Santo sobre a tua vida? Talvez você possa me dizer: ó, pastor, eu estou me sentindo com o meu pavio fumegando, quase se apagando. Eu quero te falar essa noite, irmãos, que Deus tem óleo fresco para você. O azeite, irmão, simboliza a unção do Espírito Santo. O azeite simboliza a capacitação sobrenatural de Deus em nós para fazermos a obra do Senhor. O azeite simboliza o poder para testemunhar de Jesus. Pergunta o teu irmão aí: tem azeite aí? Pergunta de novo aí: tem azeite aí, irmão? Glórias ao Senhor. Existem 2 formas de a gente fazer a obra do Senhor, irmãos. 2 maneiras. Primeira, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso próprio intelecto. A gente pode fazer na nossa própria força, ou fazer na força do Senhor. Ele diz na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Deixa eu falar para você que é trabalhador aqui da obra do Senhor: se você tentar fazer a obra do Senhor na sua própria força, você vai se cansar, os frutos do teu trabalho serão mirrados, e você vai ficar frustrado. Sabe por quê? Porque você está fazendo na tua própria força. Mas se você fizer na força do Senhor, você irá produzir muito fruto. Em nome de Jesus. E aí eu quero perguntar para os irmãos: será que você, como eu, conhece algumas pessoas que são dedicadas na obra do Senhor? Pessoas que têm dado frutos. Você conhece? Eu conheço algumas pessoas dedicadas aí que não gostam nem de ser citadas no nome, né? Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas dedicadas. Amém? Por exemplo, irmão Mário. Irmão Mário está aí todos os cultos, abrindo, fechando igreja. Quando o pastor precisa, ele vai na casa do pastor, busca a Jane, busca a família, está visitando, está levando o Santa Ceia. Às vezes a gente não está vendo, mas é uma pessoa dedicada na obra do Senhor. Uma pessoa que tem se disposto a servir. Outra pessoa que eu tenho visto também, que é uma pessoa dedicada na obra do Senhor, a irmã Luciana. Irmã Lu, quando você bota a mão nas coisas para fazer, irmão, igual
no som, a coisa começa a fluir, não sei porquê. É uma pessoa dedicada na obra do Senhor, que tem trabalhado na obra do Senhor, que tem se disposto a fazer o seu melhor. Outra pessoa que eu vejo também, que está sempre caminhando comigo, é o Francisco. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada. Eu convido ele para fazer visita, eu convido ele para reunião, ele nunca me diz não. Ele está sempre disposto, está sempre ali buscando a Deus, vindo para as reuniões de oração. É uma pessoa dedicada. Eu não posso deixar de falar da irmã Denise também, né? Uma líder que tem se disposto a servir a Deus. O Ailton, eu pedi para o Ailton, faz lá um vídeo lá para os melhores momentos da célula. Ele começou a fazer um trabalho com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Porque você vê que as pessoas fazem com zelo. E quando Jesus ele olha para a sua igreja e vê servos fazendo a sua obra com amor, com carinho, com zelo, com dedicação, dando o seu melhor, fazendo as coisas com excelência, ele se alegra. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles não estão fazendo a obra para os homens. Eles estão fazendo a obra para Deus. Por isso que eles fazem com excelência. Por isso que eles fazem com amor, com zelo, com carinho. Glórias ao Senhor. Eu me lembro de estar passando um negócio no Fantástico, que o patrão ele se vestia de empregado. E ele ia para o meio dos seus empregados lá para ver como os empregados trabalhavam, né? E aí ele se encontrou com um cristão, e o cristão lá trabalhando na obra, trabalhando lá na empresa dele, e falou assim, olha aqui, ó, quando ele chegou e falou assim, olha, quando você fizer alguma coisa, começar a trabalhar, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor. E ali aquele homem, aquele patrão começou a ver a dedicação daquele trabalhador, como ele tinha sonho, como ele fazia as coisas bem feitas, como ele fazia as coisas com excelência, com zelo. Sempre falando, olha, o que eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E quando ele se apresenta como patrão para aquele homem, ele fala assim, olha, eu tenho orgulho em te ter como meu empregado. E aquele homem queria pagar a faculdade do filho, o patrão foi ajudá-lo por causa do seu trabalho de dedicação, de zelo. E eu quero te perguntar aqui essa noite, você que é trabalhador da obra do Senhor, como você tem feito a obra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Talvez existam pessoas aqui que já tenham sido assim, dedicados, zelosos no serviço da obra do Senhor, mas por algum motivo você parou. Por algum motivo, a sua vida de serviço, de dedicação na obra do Senhor parou. Talvez por desânimo, por decepções, por lutas, não importa. O que importa é que Deus deseja essa noite derramar um óleo fresco sobre a tua vida, trazer restauração espiritual, para que a tua vida volte a ser dedicada na obra do Senhor. No versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E o que mais? E era inverno. Havia uma festa sendo celebrada em Jerusalém, e essa festa, como já vimos, era a festa da dedicação do templo, a Hanukkah, a festa das luzes, e era inverno. Glórias ao Senhor. Queridos, a nossa vida espiritual passa por estações. Primavera é o tempo do primeiro amor. Verão, nosso coração ainda está aquecido na obra do Senhor. Outono, diz que no outono as árvores, elas crescem para baixo, as raízes se aprofundam. É o tempo que a gente começa a entrar num relacionamento mais íntimo com Deus, a nos firmar mais na palavra. E tem o inverno. O inverno espiritual, irmãos, é um tempo de desânimo,
é um tempo de mesmice, é um tempo de frieza espiritual. E eu quero dizer para os irmãos, todo mundo passa por esse tempo. Se você disser que você ainda não passou pelo inferno espiritual, se prepare porque você vai passar. E aí, irmãos, o nosso grande desafio é nos mantermos dedicados à obra do Senhor, mesmo passando nos períodos de inverno espiritual. O nosso grande desafio é não usar o momento que nós estamos passando de inverno como desculpa para baixar o padrão, para começar a empurrar a obra de Deus com a barriga, para começar a empurrar o ministério com a barriga, começar a fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira. Porque a palavra do Senhor diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então o que eu faço, pastor? Abandono? Entrego o meu ministério? Não, o Senhor está falando para você, volte a ser dedicado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Volte a ser zeloso. Volte a fazer a obra do Senhor com amor. Volte a fazer a obra do Senhor com excelência. Jesus, ele diz na sua palavra, aquele que me serve, o Pai o honrará. Se Deus tem te chamado para servi-lo, irmãos, na obra, faça a obra com dedicação. Se Deus tem te chamado para ser um líder de grupo, seja o melhor líder que você puder. Se Deus tem te chamado para ser um introdutor, sirva ao Senhor com alegria, com amor. Se você faz parte do ministério de louvor, se prepare para ministrar. Não veja de qualquer maneira, não. Venha aos ensaios. Chegue cedo no dia que você vai ministrar. Se você vê uma necessidade em algum culto, como os cultos de quarta-feira que precisa de músico, se apresente para servir. Fala para o teu irmão aí, seja dedicado. É interessante porque quando chegou a vez de Deus dar alguma coisa, Ele deu o seu melhor, Ele deu Jesus Cristo para cada um de nós. E eu quero te pedir essa noite, irmãos, dê o seu melhor também para Deus. No versículo 22 e 23 ele diz o seguinte: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Glórias ao Senhor. É interessante, né? Agora eu te pergunto, se essa festa não tinha sido estabelecida por Deus, por que Jesus está ali? Por que ele foi celebrar a festa junto com o povo? Eu te respondo, irmãos. Todo lugar onde o nome do Senhor é honrado, ali Jesus se faz presente. Eu vou repetir. Todo lugar aonde o Senhor é honrado, Jesus se faz presente. Querido, Jesus tem sido honrado dentro da tua casa. Jesus tem sido honrado nos teus relacionamentos. Jesus tem sido honrado no teu casamento. Jesus tem sido honrado no teu trabalho. Jesus tem sido honrado no teu ministério. Onde o nome do Senhor está sendo honrado, ali Ele se faz presente. E não apenas presente, porque diz aqui no versículo 23, irmãos, Jesus passeava no templo. Glórias ao Senhor. Então Jesus não estava apenas presente, mas Ele estava se movendo também. Jesus passeava no templo. Sabe por que Jesus não tem feito a diferença na vida de muitas pessoas dentro da igreja, irmão? Sabe por que muitos cristãos estão vivendo uma crise financeira na sua vida? Sabe por que existem muitos casamentos falidos dentro da casa de Deus? Sabe por que existem muitos ministérios secos, mirrados, sem vidas, sem unção, vazios? Não é porque Deus perdeu o seu poder, porque Ele continua sendo o mesmo, mas é porque essas pessoas deixaram de honrar a Deus. Volte a ter uma vida dedicada ao Senhor, e o Senhor fará a diferença na sua vida. Glórias ao Senhor.
E por último, diz aqui, Jesus passeava no templo, e onde que ele passeava? No pórtico de Salomão. Em último lugar, Deus deseja que sejamos portas para Ele. Jesus, ele passeava no pórtico de Salomão. Ser porta, irmãos, é ser aquilo que dá acesso às pessoas a algum lugar. E eu quero dizer, querido, Jesus quer fluir em você e quer fluir através de você. Jesus quer nos usar como canais do fluir da sua presença para que outras pessoas possam, assim como nós, experimentar nas suas vidas a sua presença. E eu quero dizer para você, que ainda que você esteja vivendo um tempo de inverno espiritual, mas está lutando para se manter dedicado na obra do Senhor, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, pode ser inverno na sua vida, mas o mover do Espírito Santo não vai parar na tua vida, em nome de Jesus. O teu pavio pode estar se apagando, fumegando, mas Deus irá derramar óleo fresco sobre a tua vida novamente, em nome de Jesus. Amém?